Pessoal, então vamos agora para a terceira palestra da manhã com o Eduardo. Edu. Mendes vai. E ele vai falar aqui sobre testes de unidade. Só um pequeno aviso antes, tá? A Amber tá sorteando as garrafinhas deles lá. A gente postou o link do sorteio no grupo do Telegram aí, tá? Tem o link lá. A gente já falou como faz para participar, mas só para reforçar, tem que curtir a publicação e a página deles no Instagram, tá bom? Valeu, pode começar, Edu. Olá, jovens, como vão vocês? Bom, é bom que ninguém vai dormir nesse microfone, fica pá, pá. Acorda batendo palma, né? Tipo, levanta. Bom, eu vim falar sobre testes de unidade. Eu não sei o que eu vou conseguir fazer com a resolução ali. Espero que dê tudo certo até o final. E vai dar, sim. Vamos tentar. E, bom, quem é que faz teste de unidade todos os dias, com muita frequência? TDD. Pô, então eu nem preciso dar a palestra. Todo mundo levantou a mão. Tá tudo bem. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a organização. Isso era um GIF da Alice fazendo assim, mas falhei miseravelmente por causa da internet. Mas é bonitinho, assim. Então, eu sou o Eduardo. E aí, qualquer lugar que vocês quiserem me achar, @Dunossauro, eu estou em todos os lugares com a mesma coisa. Sabe quando você tem toque e precisa pôr o mesmo nickname em todos os lugares? Então, é isso que eu tenho. Então, se vocês tirarem alguma foto dessa palestra e quiserem me marcar, eu vou adorar ver. E tirem fotos, porque eu passei horas fazendo aqueles diagramas todos e me deu muito trabalho de fazer. Então, sério, tirem fotos. Bom, eu tenho um canal no YouTube, que é a Live de Python. E toda segunda-feira a gente faz uma live muito doida, codando alucinadamente e dá tudo errado. E essa é a parte mais legal, porque dá tudo errado e a galera vai comentando no chat, olha, arruma aqui na linha 36, faltou uma aspa. Aí a gente vai fazendo e é divertido. E tem um pouco mais de 150 horas de vídeo lá, então se vocês quiserem assistir, tem muita coisa lá. A gente está quase chegando nas 100 lives, então é bastante coisa. E esse é o meu Toy Project. Toda semana a gente faz qualquer coisa aleatória lá. Então, beleza. Vamos falar sobre testes. Bom, quando a gente aprende testes de uma maneira geral, assim, a gente aprende de duas abordagens, né? Primeiro a gente aprende a escrever o código e depois a gente aprende a testar. E conforme as coisas vão evoluindo, a gente vai chegando no TDD, no estado da arte, que a gente escreve o código do teste e depois escreve o código. E assim a gente vai nesse ciclo. Só que, pô, nem sempre a gente aprende a testar de maneira automatizada. E isso é um problema, porque a gente vai fazendo, sabe, vou meter um print aqui, vou ver se dá certo, e a gente vai pro próximo e fica nessa analogia para ver se as coisas dão certo. E hoje eu vim aqui fazer uma ode a gente aprender a testar, pelo menos da maneira mais simples possível. Eu pensei em vários jeitos de fazer essa palestra, mas eu resolvi me ater à coisa mais simples possível, porque eu queria que todo mundo conseguisse entender, então não vai ter nada muito avançado aqui. Então, quando a gente faz testes sem automatizar os testes, a gente escreve o código, a gente testa, se funciona, a gente escreve mais código, se não funciona, a gente arruma o código e a gente fica nesse ciclo. É um ciclo divertido, às vezes a gente leva horas para fazer uma linha de código, mas a gente se diverte, então é bacana. Só que nem sempre as coisas são tão simples assim, né? Pô, eu escrevo o código, testo, arrumo o código e a gente vai nesse fluxo, nesse flow, mas tem problemas que a gente nem sempre vê quando a gente está aprendendo, que é saber se as coisas antigas continuam funcionando. E a regressão talvez seja o pior dos problemas, porque eu venho aqui, faço, aí eu dou a testadinha aqui, sei lá, eu subo no shell, testo a funçãozinha que eu fiz, e se eu não automatizei o teste, e aquilo não continua funcionando, a gente vai ficar nesse ciclo de eu testo e aí não funciona na próxima vez, e aí falhou naquela coisa que eu deixei de fazer na semana passada, e aí a gente vai tipo ficando nesse loop, eu arrumo uma coisa, quebra 5 outras e assim vai. Então, eu tava pensando, e aí eu achei um livro que chama BDD in Action, é da Mailing, e eles falam uma coisa interessante,
que se você testar manualmente e todo teste seu levar 1 minuto, quando você tiver 30 testes para fazer? Porque a gente só faz o teste daquela coisa que a gente fez agora, né? Quando você está fazendo, você não automatiza o teste. A gente está ali, pô, essa coisinha eu vou testar. E aí, pô, se eu for fazer esse ciclo e tentar garantir que as coisas antigas funcionam, e eu fiz 50 coisas, sabe? Vocês vão entendendo o tamanho do problema. E vai chegar um momento em que a gente vai ter mais coisas para testar do que tempo para desenvolver. Então, fica triste a situação. E como é que a gente fala assim, toda feature nova leva mais uma carga de testes? E, pô, é interessante pensar desse jeito, porque imagina que eu tenho, sei lá, eu não vou mexer mais nisso aqui, mas eu agrego para uma outra coisa de lá e aí eu começo a testar lá, sabe? Não fazer os testes automatizados é um problema bem grande. E, pelo que vocês levantaram a mão, todos vocês fazem testes automatizados. Então tá tudo bem. Então eu vim contar a história para vocês de um belo dia com XUnit. Não vai ter PyTest, desculpa. Bom, por que eu escolhi fazer com XUnit e não com PyTest? Porque quem aqui não programa Python não é a linguagem principal, Python. E quem aqui aprendeu a programar em uma linguagem que não era Python? Isso é interessante, porque todas as linguagens usam esse pattern, que é o XUnit, e no Python a gente é diferentão e a gente fez o PyTest, que é pythônico. Então, eu vou me ater ao XUnit. Então, beleza, quando a gente fala de XUnit, agora as coisas começaram a ficar complicadas. Foi nisso aqui que eu passei horas desenhando. E, por exemplo, o XUnit ele fala que a gente tem que ter coisas, por exemplo, como um test runner, um teste módulo, um test case, métodos de teste, fixtures e tudo mais. Cara, é um tanto quanto complexo se você for parar para pensar, porque a gente tem que entender todos esses conceitos antes de conseguir fazer um teste. E acho que nisso que o PyTest é maravilhoso, porque ele abstrai toda essa camada pra gente e dá só o test runner e a gente se vira com o resto. Mas vamos nos ater ao simples. Simples no sentido de tá no Python, é assim que o Python funciona, e esse é o framework nativo do Python. Então, um test runner, ele é basicamente quando a gente executa Python-m unit test. Então a gente pode chamar qualquer arquivo de teste. Esse "-v" que eu coloquei aqui no final, que talvez não dê para ver, é a saída verbosa para ele escrever direitinho cada teste que ele fez. Então, de toda essa coisa, a gente desmistificou a primeira, que, pô, test runner não tem nada de, nossa, que surpreendente. É só o negócio que você consegue chamar na linha de código para poder executar o código. E aí, beleza. Dentro dessa coisa toda, talvez a mais importante seja o test case. E essa é a resolução mais simples de um test case que eu consegui pensar. Tem coisas que tem palavras estranhas, todas as vezes que a gente vai ver, que são setup e teardown, que são fixtures. E o que eu quero dizer com fixtures? Eu quero dizer que é uma coisa, setup é uma coisa que vai rolar antes do teste acontecer, ou seja, ele faz o setup do teste, e o teardown é uma coisa que derruba aquela coisa que eu preparei para acontecer depois do teste. E aqui a gente tem um método de teste, def test1, e aqui o print no teste, e aqui a gente tem uma assertiva, que talvez seja a parte mais importante de fazer todos os testes. Então a gente tem ali o assert equal, 1 igual a 1, e uma mensagem caso esse teste dê errado, 1 não seja igual a 1. Então, de toda essa coisa aqui, a gente já entendeu o que é um test runner, o que é um test case, o que é um método de teste, o que são as features, setup e o teardown, o teste de fato, que é o método de teste, que é o que acontece ali dentro, e a assertiva, que é o que vai garantir, né, acertar ou firmar que a gente fez um teste ali naquele método. Então, beleza. O nosso primeiro desafio hoje é fazer o teste de uma função de soma. Sério, uma função que faz x mais y. Alguém tem uma ideia de por onde começar a fazer esse teste? Eu não vou voltar no gráfico. Ninguém? Sugestões? Criar uma classe test case. Muito obrigado. Eu quero fazer live code, mas eu não sei se vai dar certo. Mas a gente tenta. Então, eu como sou uma pessoa preparada, eu vim com o test case pronto
para não demorar muito tempo. Então a gente herdou do unit test. O unit test é um módulo nativo do Python para fazer testes. Quem está no fundo consegue ler o que está escrito aqui? Então, beleza. Então, o unit test é a biblioteca de testes do Python. A biblioteca você não precisa instalar nada, ela já está lá. Então, você pode dar simplesmente um import. From unit test, import test case, que eu vou fazer um caso de teste aqui dentro. Então, eu criei uma classe que herda de test case e a gente tem teste soma, que é a função que a gente vai fazer. Como a gente é saudosista, a gente vai respeitar o esquema do TDD e a gente vai testar a função de soma chamando a função de soma. Então, soma, fala aí um número. É bingo. Outro número. 6. Beleza. Aqui eu vou fingir que a gente armazenou o nosso resultado. Resultado. E o esperado que a gente tinha. Esperado é que seja 10. Correto? Então, é esperado que seja 10. Então, se eu estou esperando que seja 10, a gente tem um resultado de 4 e 6. E aí, beleza. Vocês lembram que a gente mostrou que tinha um bloco lá, que é o test case? Que tinha o teste mesmo, naquele fluxo inteiro? Eu vou voltar aqui. Isso vai ser primordial aqui. A gente tinha a classe que a gente fez, o test case. A gente vai começar um método. E aí tem aquela coisa que é o teste de fato. Que é o que a gente está fazendo naquele caminhozinho para fazer o teste de fato. Que é aqui, esse é o teste. Aí você vai falar, beleza, mas a gente não fez um método de teste. Que é o que a gente vai fazer. Só que por que eu comecei pelo código antes? Porque eu gosto de ser expressivo na hora de fazer os métodos. Então, por exemplo, eu vou fazer def. Aí todo método tem que começar com um teste. E aí o que eu vou falar? Função de soma, ou seja, soma deve retornar 10. E aí a gente faz o boilerplate do Python, self. Cara, é difícil fazer tudo com uma mão só. Não, deu certo. Obrigado, Kuducos. Então a gente fez aqui o nosso primeiro teste. Só que se a gente rodar esse arquivo, eu vou apagar tudo que tem aqui, ele vai funcionar. Porque a gente vai chamar o nosso test runner agora. Então, Python, -m, unit test. E a gente chama o arquivo, pode ser ele, teste exemplo 1, que é o teste que a gente tem aqui. Olha que interessante. Ele falou que falhou porque a gente não tem o módulo importado. Eu vou rodar de novo menor aqui. Então eu não tenho um exemplo 1. Ou seja, a gente não criou a função que a gente precisava ter criado, que era a função de soma que a gente importou aqui. Então a gente está escrevendo o teste, dizendo o comportamento que a coisa tem que ter quando a gente for usar. Então vamos criar esse exemplo 1 aqui. Exemplo 1.py. P1 não. Eu gosto quando o teclado funciona. E aí eu vou criar essa função de soma. Então def soma x e y retorna x mais y. E aí, uma coisa interessante aqui é que quando a gente está falando de TDD e a gente acha que vai resolver o problema da maneira mais rápida possível, a gente... Olha que interessante. Ele falou aqui, ó. Eu não achei o exemplo 1. E você viu que eu já fiz a função toda, eu escrevi tudo. Talvez eu devesse me ater mais aos erros. Ou seja, eu devia ter criado só esse arquivo. E aí, por que eu fiz tudo isso antes? Porque a gente vê que são erros comuns do tempo todo. Então eu vou simplesmente pegar esse arquivo, vou deletar tudo que tem aqui, vou salvar e vou rodar agora de novo. E agora ele deu erro no nosso código, porque ele está errado. Ficou 10 soma
Não sei porquê. Olha que massa. Agora ele deu outro erro, que é o import error, e ele falou, eu não posso importar soma de exemplo. Ou seja, eu não tenho soma. Então, vamos criar uma coisa chamada soma no nosso exemplo 1. Então, soma recebe none. E agora, quando a gente for rodar de novo, olha que massa. Agora deu um erro um pouco mais cabeludo do Python, que é type error, none-type, objects not callable. Ou seja, ele não é invocável, ele não é chamável, eu não consigo chamar a soma, porque eu estou esperando que ele se comporte como uma função. E aí, o que é callable em Python é coisas que podem usar parênteses na frente. Ou seja, quando eu chamo a função de soma, eu abro e fecho um parênteses. E eu não tenho isso aqui. Então, vamos simplesmente falar que essa função de soma existe. Obrigado. Def soma. E eu vou colocar 3 pontinhos aqui. Sintaxes bonitas do Python. E aí, beleza. Outro erro. Type error. Soma precisa, tipo, tem 0 argumentos posicionais, mas 2 foram passados. Ou seja, eu recebi 2 argumentos nessa função e eu precisava receber nenhum, porque é o que a minha função foi definida para fazer. Então, se a gente vier aqui e vamos receber os 2 argumentos que a gente nomeou de x e y, é uma função de soma, e vamos rodar agora. Olha que interessante. Passou o teste, mas testes mentem às vezes, porque não retorna nada. E se não retorna nada, significa que funciona ou não funciona. Então tem uma parte aqui que a gente esqueceu, que é a assertiva, que é o que garante que aquela coisa faz aquela coisa que deveria ter sido feita para fazer. Muito bonito essa expressão e muito complexa também. Então, beleza. Vocês viram aqui, deixa eu fechar esse exemplo. Aqui a gente tinha o resultado e o esperado 10. Então eu vou ter que fazer uma assertiva. O Python é meio burocrático com isso no unit test. Então, por exemplo, eu vou falar self.assert equal. Ou seja, garanta que uma coisa é igual à outra. Então eu vou tentar garantir que o resultado é igual ao esperado. E agora eu vou rodar de novo. E agora o teste parou de mentir. Ele falou para mim, ó, deu erro de assertiva. None é diferente de 10. A gente estava esperando 10, mas a gente recebeu none. E por que a gente recebeu none? É uma outra característica do Python, que quando eu não coloco nada na minha função, ou quando ela não tem retorno, o retorno dela é sempre none. Então, a gente estava esperando 10, certo? Return 10. E a gente roda de novo. Passou o teste. Funcionou? Fez o que precisava fazer? Fez o que precisava fazer. Eu esperava que ele retornasse 10 e ele retornou 10. Então, está funcionando. Esse era o objetivo da minha função, retornar 10. Então vamos escrever só mais um teste aqui para a gente ver o que acontece. Eu vou copiar tudo, porque sim. E aí, fala aí, que número que a minha função deve retornar agora? 42? E aí no bingo, o que vai entrar na soma para retornar 42? 42? 42. E ela retorna 42. E agora eu vou rodar de novo e, obviamente, ele retornou 10 e 10 não é igual a 42. Claro que não. Então eu vou fazer uma coisa muito massa aqui. If x igual a 40, return 42. Beleza, passou. Tudo resolvido, o código está maravilhoso. Todos os meus casos de teste foram muito bem pensados, muito bem elaborados. Uma coisa interessante nisso é que tem algumas outras escolas de teste que vão falar que esses testes são legais, tem outras que vão falar que esses testes são ruins, para a gente ir desenvolvendo. Mas uma coisa legal é que tem valores que são significativos. Por exemplo, se eu mandasse 0 e 0 e eu errasse o operador fosse de subtração, o teste também ia passar. Então, tem vários outros pontos.
eu vou me ater aqui e vou simplesmente fazer o que a gente precisa fazer para a gente dar continuidade na palestra. Return x mais y. Yay! Pronto. Agora a gente tem um teste que passa e ele funciona. Aí você vai falar, nossa, Eduardo, mas esse teste é um teste muito simples, porque é simplesmente uma função de soma. Na vida real, eu nunca vou ter uma função de soma para testar. Bom, se a gente escrever funções pequenas, funções cada vez menores, ou métodos cada vez menores, todos os testes vão ser simples como fazer essa soma, se a gente se preocupar com o quanto o nosso código está acoplado e várias outras coisas, mas eu não quero entrar nesse mérito de falar de acoplamento. Mentira, eu quero sim. Uma coisa que eu gosto de lembrar um pouco, agora se você quiser sentar um pouquinho, descansa, bundinha. Então, uma coisa interessante, por exemplo, é que quando a gente vai procurar sobre testes de unidade, a gente acaba caindo numa palavra chamada SUT ou SUT, que depois isso vai virando uma sopa de letrinhas lá na frente, que eu não sei mais o que as coisas querem dizer. Por exemplo, o meu SUT tem um doc, cara, não entendo. E os livros técnicos tratam isso assim. Então vamos desmistificar. O SUT é o System Under Test, ou é a coisa que está sendo testada naquele momento. Então, por exemplo, a minha unidade, aquilo que eu estava testando, é a função de soma de fato. Ela é a função que está sendo testada. E o doc é uma coisa que depende, que o SUT depende para poder ser executado. Beleza, não faz nenhum sentido isso. Com imagem sempre fica mais fácil. Então, olha que legal. Esse é o SUT. É uma função que eu chamei de expressão. Expression. E ela chama uma função de subtração, que chama uma função de soma, e a gente tem um acoplamento grande aqui. E essa é uma coisa legal, porque esse é um cenário bem parecido com o da vida real, né? Por exemplo, você está na view, a view chama uma função, e essa função está dentro de um facade que chama, sabe? As coisas tendem a ficar cada vez mais complexas, e resolver problemas de acoplamento é relativamente difícil. Então, a gente pode usar dublês de teste para resolver nosso problema. Eu não sei quem é o de verdade, quem é o falso. Eu acho que é esse, né? Tá mais bombado. Mas eu não tenho certeza. Então, a gente pode chamar os dublês de teste. Existem vários tipos de dublês, eu não coloquei no slide todos. Eu vou trabalhar com 2 para a gente poder brincar. E é isso que fazem um dublê, por exemplo. Lembra aquela cena perigosa? A não ser que você seja o Jack Chan, que não precisa de dublês, você vai precisar ser substituído por alguém para fazer uma cena perigosa no filme. Então eu tiro a minha dependência e coloco um dublê lá no lugar. Isso tem um nome técnico, é muito complicado para entender o que faz uma injeção de dependência. Cara, a gente não precisa pensar muito nisso. Eu quero que vocês entendam o conceito, porque depois vocês podem chegar em casa e estudar e fazer a sua própria biblioteca de dublês. O primeiro dublê que eu quero falar aqui com vocês é o SPY. E os SPY são basicamente as KGBs dos dublês, né? Eles são os espiões, eles estão olhando tudo o que está acontecendo. E por que eu coloquei KGB dos dublês? Porque talvez a minha lib preferida de SPYs seja o KGB. Sério, tem uma lib em Python que chama KGB. Sério, pip install KGB. É uma lib muito massa. E eles têm, tipo assim, mais de 100 tipos de SPY para a gente poder usar. Então a ideia principal do SPY é que quando a gente chamar o doc, você viu que começa a ficar difícil. O SPY no doc, no SUT. Mas a ideia é quando eu chamar a coisa que o meu código depende dela, o SPY vai olhar o que foi passado como argumento para aquela função. Então, eu pego, por exemplo, eu chamei a função de soma com x e y é 1 e 1, por exemplo. Então eu consigo validar que aquilo foi chamado de fato com 1 e 1, em vez de ter que esperar a dependência ser executada, e às vezes tem dependência que eu não consigo executar. Por exemplo, minha função faz um request na internet. E se eu não tiver internet na hora que for rodar o teste? Então, aqui eu consigo traçar um paralelo entre isso. E o nome disso técnico, é Procedural Behavior Verification, e SPYs é muito bom, que 3 letras, tá ótimo. É mais fácil de lembrar. Então aqui eu vou colocar uma dependência aqui, de brincadeira ali, que a gente tem a expressão, que é o SUT, e dentro dessa expressão a gente vai chamar
essa função de soma para ser executada. E aí o que vai acontecer aqui? Tem mais um termo legal da gente aprender, que é, por exemplo, o sut, que é a coisa que está sendo testada. Eu vou substituir a função de soma por uma coisa que eu consiga colocar aqui dentro, que é um dublê. E aí, a coisa que o SPY tenta pegar é um input indireto. Essa é a coisa que vocês têm que lembrar. Input indireto, output indireto. Porque o input e output é o que a gente pede para a função retorna. Só que dentro daquela coisa que está acoplada, é o indireto. Então eu chamei a funçãozinha que está sendo executada lá dentro e ela me retornou é o output indireto. Nesse caso, o SPY só valida os inputs indiretos, ele não valida os outputs, porque lembra que a ideia dele é espionar o que está chegando. E aí, aqui a coisa ficou um pouco mais complexa, mas a ideia, por exemplo, é que eu monte dentro do teste uma coisa e a minha assertiva, ou seja, a coisa que eu garanto de fato, é o input indireto que foi dado no meu SPY. E vamos fazer ele aqui agora. Se eu conseguir sair daqui. A gente começa a ficar nervoso, assim, dá... ESC 2.Q. Então, beleza, eu quero brincar aqui com vocês, eu vou criar essa função chamada expressão que a gente estava brincando. E essa função expressão vai retornar para mim a função de soma. Então, por exemplo, soma de x e y. X e y. E aí, pô, beleza, vocês estão vendo que eu preciso testar isso aqui, mas está muito simples ainda, né? Tipo, é uma função que chama uma função, elas têm os mesmos argumentos. Então vamos dificultar um pouquinho mais e vamos colocar uma função de subtração também. Então def sub x e y return x menos y. E aí agora essa expressão vai ser calculada dessa maneira aqui. Então ela é um x mais y menos z. Começou a ficar mais legal, é mais divertido. Então, se a gente vai calcular essa expressão, então eu vou ter que chamar todas essas funções. Então, é primeiro a soma, então soma de x e y, com sub do resultado disso aqui da soma. Então, sub de z. Z. Ficou z's. Então, beleza. Olha que interessante. Olhando esse código, a gente consegue ver que a gente tem duas dependências aqui. Essa função, ela depende de soma e sub. E aqui existe o input indireto de soma e o input indireto de sub. E o retorno, que é o output direto da função. Então, parece que vai ficar um pouco mais complicado de testar. Então, vamos nos ater, por exemplo, ao que chega em sub. Porque sub é uma coisa que está mais emaranhada aqui, né? Ela recebe um resultado de uma soma muito doida. Então vamos tentar supor que... Vamos fazer aqui o class teste, não de soma, mas de expressão. Test case. Isso é o ruim do unit test, tem que escrever até morrer aqui. Então def teste. E aí o que vai acontecer? A função da expressão, quando ela for chamada, por exemplo, a função de sub dela deve ser chamada com bingo. Fala aí. Fala um número. 1000? Não, um número simples, vai. 1. 1 e 2. Não, mas aí eu sub. Então, beleza. Self. E aí o que vai acontecer? A gente vai ter que importar essa função aqui, que é o expression, então. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um resultado. Eu não vou fazer o resultado. Eu vou simplesmente chamar a minha função. E aí como é que eu vou colocar o SPY aqui dentro? E aí foi por isso que eu voltei aqui no código. Mas a gente vai voltar aqui no slide um segundinho para eu mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Olha que massa. A gente vai usar o mock, que é uma outra coisa que a gente tem na biblioteca padrão. Então, from unit test, import mock. A gente não tem só o test case lá dentro. E olha que massa. O mock tem um módulo que chama patch,
que é uma funçãozinha que faz aquela injeção de dependência muito doida. A gente não precisa entender o que acontece. Mas ele retorna um objeto pra gente que a gente vai chamar de spy. Aí a gente simplesmente chama o nosso código. E aí a assertiva, lembra que eu falei que vinha no input indireto da função de subtração? Então a gente garante aqui nesse caso que a função de subtração foi chamada com 3 e 3. Beleza, vamos voltar lá porque a gente tem o nosso próprio exemplo, o nosso próprio código. Então a nossa função de subtração deve ser chamada com 1 e 2. Então como é que a gente faz para chamar a função de subtração com 1 e 2? Porque a soma tem que dar o resultado que caiba em 1. Então a gente pode fazer expression de, sei lá, 0, 1 e 2. Não vai dar certo. Dá sim. Beleza, vocês entenderam o que está acontecendo aqui? A gente está testando a coisa indiretamente. Isso é divertido de fazer. Porque a gente está jogando o que vai sair da função de soma, mas a gente está validando o que está entrando na função de subtração. Parece complexo, mas é extremamente simples. Mentira, não é tão simples assim. Então, o if, então eu vou chamar mock.patch, e aí eu vou chamar o mock aqui. E eu vou falar para ele que a gente tem o arquivo exemplo 1, e lá dentro do exemplo 1 a gente tem uma função que a gente vai testar, que é de subtração. Isso aqui precisa estar entre aspas. E eu vou nomear isso, falar que ele é o spy. E aí a gente coloca isso aqui dentro, porque isso vai acontecer dentro desse gerenciamento de contexto, que está acontecendo em expression. E aí eu vou dar um spy.assert college. Então, garanta que a função sub foi chamada com 1 e 2. Assert college with 1 e 2. E aí, esse teste vai passar? Passou. Mas o que aconteceu aqui? Eu só verifiquei o que entrou na função de subtração. Ou seja, aqui eu tinha 0 e 1, que feito a soma, deu 1, e o outro argumento que ele recebeu foi 2. Tá vendo que aqui a gente validou que alguma coisa aconteceu ali, mas eu poderia mocar ou fazer o spy, por exemplo, da função de soma, para ver se ela recebeu aqueles dois primeiros argumentos, que eram x e y. Então, é divertido de fazer isso, porque você está vendo que a gente consegue ir chegando num nível cada vez mais profundo das dependências. Então, isso é interessante. Eu vou voltar para o slide aqui. Então, eu só deixei esse slide aqui para a gente brincar, para vocês poderem entender o que aconteceu aqui. Então, por exemplo, eu falei, garanta que a função de soma foi chamada com 1 e 2. Então, eu chamei 1 e 2 e validei 1 e 2. E aqui, no caso, 3 e 3, porque a soma de 1 e 2 dá 3, e 3, então, também funciona. Um outro dublê interessante que a gente pode falar é o stub. E o stub ele é inversamente proporcional ao spy. Enquanto o spy está vendo o input indireto, o stub ele vai olhar o que está aqui e vai falar, olha, eu vou ignorar o que veio e vou te retornar qualquer valor que você quiser que eu retorne. Então ele vai ser determinístico a ponto dos outputs, e não a ponto dos inputs como o spy era. Então o objetivo é que ele armazena dados pré-definidos e os utiliza nas chamadas durante os testes. Vamos aqui ver o stub aqui. Olha, agora vai ficando mais difícil, mas é interessante. Então eu faço o setup do stub, aqui vai entrar o input indireto, mas eu não ligo para ele. E a minha assertiva ela vai acontecer no meu próprio objeto, com o resultado do output indireto do stub. Parece que é muito mais difícil, mas é exatamente a mesma coisa do spy, porque a biblioteca do Python é muito simples. Então, eu tenho aqui... Quanto tempo eu tenho ainda? 15 minutos? Dá tempo, então. Então, olha que massa. Aqui eu defini a função de soma como se ela fosse um stub. E eu falei para ele, ó, stub return value 3. Ou seja, toda vez que eu chamar a função de soma, ela vai retornar 3, porque eu injetei isso lá no código, com esse if, o gerenciamento de contexto aconteceu. E olha que massa, eu chamo a função com 0 e 0 e espero que o resultado seja 0. Ou seja, 0 mais 0 menos 3 dá menos 3, e não 0. Então vamos entender como é que isso funciona
como é que a gente faz um stub da mesma função de soma que a gente tinha ali. Então, vamos testar aqui. Então, def test expression. Aí eu vou falar aqui sub de novo. Deve retornar, por exemplo, 0. Self. Aí a gente vai fazer esse mesmo patch que a gente fez aqui em cima e vai chamar a função também. Só que aqui eu vou fazer o stub na função de soma. Então, soma. E aqui eu vou chamar isso de stub. Então, olha que massa. Aqui, em vez de me preocupar com o input, eu vou me preocupar com o output agora. Então, por exemplo, stub return value. E aí eu vou falar que o retorno que eu quero é, sei lá, 5. Então ele vai retornar 5. Eu vou chamar a função com 0 e 0. E o y é o único parâmetro aqui que não sofre a interferência, por exemplo, do... o y não, é o z, que é o último argumento da função de soma. Ou seja, os dois primeiros dão o resultado da função de soma e o z dá o resultado que vai entrar na função de subtração. E aí o que a gente faz agora? Agora a gente testa normal, né? Então self.assert equal. E aqui, o resultado disso aqui, result, vai ser... Quanto vai ser o resultado? Chuta aí. Tá escrito, né, gente? Vocês estão dormindo. Então, funcionou também. E olha que interessante esse comportamento do stub. A gente veio aqui e validou que o resultado da soma deu 0. Mas ela deu 5, porque eu ignorei o que ela faz. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? A função de soma foi ignorada. E ela retornou esse valor, que foi o valor que eu falei. Ó, simplesmente dei a regra e falei, eu quero que você ignore isso e retorne o que eu quero. Esse é o que o stub faz. E diferente do spy, que está vendo como as coisas estão sendo chamadas. Isso, dentro do código, traz um conceito que é muito massa. Só vou aumentar aqui. Que é o seguinte. Por exemplo, eu preciso garantir uma parte e a outra parte. Vamos supor que isso aqui é uma parte da minha expressão e a subtração é outra parte, né? É como se fosse na matemática, que vamos pensar que aqui vai ficar mais fácil. E uma coisa muito interessante que acontece aqui é que o spy vai validar uma coisa até um determinado ponto. E o stub vai ignorar a coisa que já foi testada pelo spy e vai seguir o resto do fluxo. Então é como se eu conseguisse testar o que acontece até a dependência e depois da dependência. E é isso que o stub faz. Aí você vai falar, pô, mas toda vez que eu falo em dublês, eu só ouço falar de mock. O que o mock faz? O mock, ele é o spy junto com o stub e ele pode ter outras N características a mais. Mas dentro desse contexto, em vez de ter dois testes explicando um o que é o spy e o outro o que é o stub, a gente poderia fazer tudo de uma vez só com Python. Ou seja, mesmo que a função esteja ignorada, eu consigo saber o que ela recebeu e consigo mudar o retorno dela. Então, a graça dos dublês é exatamente essa, porque aqui, por exemplo, se eu tivesse uma função de soma, mas essa função fosse lá dentro da minha chamada do banco de dados que acontece, sei lá, daqui 5 funções. Então eu consigo ir lá e mudar o comportamento dela. Existem várias bibliotecas para ajudar a gente a fazer isso, e eu não coloquei nenhuma delas aqui porque eu tentei ser o mais simplista possível. Mas existem bibliotecas como o Faker, que vai gerar dados de mentira para a gente retornar nos stubs. Existe o Factory Boy, que vai montar objetos complexos para que a gente possa retornar desses stubs. Então existem muitas libs e é uma coisa muito vasta. Mas eu queria mesmo dar para vocês uma introdução para que a gente pudesse brincar e se divertir depois. Eu espero que eu tenha sido o mais claro possível. Me desculpem se não. Esse QR Code é onde vai estar a palestra e o código que a gente fez. Então quem quiser tirar foto dele para pegar depois. E agora tem perguntas e meus contatos estão todos aqui. Muito obrigado. Perguntas, pessoal? Primeira
primeiramente, parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu queria aproveitar que você não só mencionou sobre a tecnologia, mas você mencionou sobre o processo também, né? O TDD. E eu queria tirar uma dúvida que a gente está tendo lá na empresa em que eu trabalho, que a gente está começando a implementar os testes, e a gente está fazendo bastante teste em classes, né, em objetos. E a gente está com uma dúvida que a gente não sabe, a gente leu, cada lugar fala uma coisa, se o objetivo é testar somente os métodos públicos, ou se a gente testa também todos os métodos, inclusive os privados e o init, fazendo mock, então tipo, você chamaria um público, então o privado tem que ser mockado. Como é que é essa questão? Então, eu não gosto muito de orientação a objetos, mas a gente pode brincar com isso. Eu acho que, assim, tem coisas que o privado faz que são importantes, tem coisas que o público faz que são importantes. Eu não ficaria preso, por exemplo, no código em si, mas no que a regra de negócio representa. Então, por exemplo, sei lá, esse método privado, ele é um método que tem a conexão com o banco de dados, não sei o que lá, porque eu não quero expor na API. Isso é uma parte crítica da aplicação. Então, na minha opinião, é uma coisa que deveria ter sido testada. Então, por exemplo, eu posso chamar o método privado, por exemplo, lá dentro e simplesmente ignorar que ele é privado. Porque em Python tudo é público, né? Por convenção que a gente coloca o underline na frente. E eu acho que a parte mais importante de testar é garantir que o que a gente precisa que funcione realmente dê os resultados que a gente espera. Então, se a gente for fazer com TDD, por exemplo, de sempre escrever o teste, a gente falhou miseravelmente aqui na palestra, mas de escrever o teste sempre antes de escrever o código, todos os seus métodos, mesmo os públicos quanto os privados, vão estar sendo testados. E se a gente não testou da hora, vamos testar agora que está pronto. Eu investiria mais em testes, sei lá, de sistema que englobem o comportamento geral, mas é importante a gente se ater que a coisa importante é testar o que está acontecendo, mesmo que seja público, privado, em qualquer lugar do código que aquilo esteja. Quanto mais testes, melhor. É o único lugar onde ser redundante é bom, na minha opinião. Tudo bom? Quando você explicou do stub, eu fiquei na dúvida, tipo, quando ele chama o stub para substituir o valor, ele entra na função, roda a função inteira e depois substitui no final? Porque, por exemplo, se você estiver fazendo uma requisição a um site e isso fosse demorar demais, seria ruim de testar. Aí se você usar o stub, você substitui isso, mas ele leria o site inteiro e depois substituiria? Não parece muito eficiente. Na verdade, não. O que a injeção de dependência faz, ela vai lá, vamos supor que ela vai ler o seu código, ela não vai executar o seu código, vai chegar naquele pedaço e falar, é essa função aqui. E aí ele tira aquele objeto de dentro da árvore e coloca um Magic Mock, que é um objeto especial do Python. Então ele nunca vai executar o seu código. Ele sempre vai chamar ele com o objeto Magic Mock do Python. Não só tanto uma dúvida, mas mais complementando também, tem uma bibliotecazinha que chama VCR, que ele faz mais ou menos isso com chamadas externas. Ele faz pela primeira vez chamada externa e ele moca o URL lib do Python, e da próxima vez que você chamar o mesmo URL com os mesmos parâmetros dentro daquele teste, ele injeta lá dentro a mesma resposta que ele fez na API. Então é isso aí. De fita cassete. Você grava e dá playback. São sempre boas piadas prontas. Né? Valeu, nossa, bem massa a estrutura. Complementando a dele, a cobertura, a dele, o nome dele, eu não sei se várias também, aí do teu lado também, tipo, a questão do privado e público, vocês estão testando um código legado, ou pode ser legado e cobrir. Analisar a cobertura dos testes. Talvez isso te ajude a ver que área que você está vendo. Daí chega na parte que ele está falando do público e do privado, você vai entender que parte do teu código que aqueles testes estão chegando. O teste te dá em cima da tua expectativa, então você vai da tua expectativa de que o software funcione. E aí na cobertura você analisar, essa linha aqui chegou, esse if aqui não está entrando. Então ou a gente pode descartar porque não está na expectativa da pública, ou você vai lá e constrói um teste que chegue naquele ponto ali. Então analisa a cobertura também, que ela te dá muita resposta em código legado, te ajuda a descobrir melhor. Só na estrutura, nessa parte, um PDB ali no mock, se eu rodar um PDB agora, dá para mostrar a estrutura do mock para o pessoal. Acho que fica massa para você mostrar os métodos, o que tem ali naquele ponto. E valeu pela apresentação. Antes dele executar o stub aqui. Então ele não foi executado, não tem um retorno ainda, e eu vou chamar a função de soma agora. Então, soma
é a função de soma que a gente importou aqui dentro do nosso módulo. Então a gente tem ela aqui. Desse lado não vai dar para testar. Então vamos voltar e colocar. A gente pode colocar aqui. A gente pode inspecionar o stub, verdade. Então vamos lá. Se eu colocar o stub aqui, esse é o que ele representou lá do outro lado, que é o objeto Magic Mock que eu falei. Então como a gente setou o return value aqui, ele ainda não aconteceu, né? Então, por exemplo, se eu chamar stub, ele retorna Magic Mock. Stub 1, Magic Mock. Stub 1.2, Magic Mock. Tudo vira Magic Mock. E aí, quando eu explico para ele o que ele vai retornar, então, por exemplo, stub.return, tá vendo que ele ainda chama, ele tenta chamar esse método. Então, vou falar que ele vai retornar 1. Agora ele armazenou nesse cache de respostas o que ele vai retornar aí. Então, stub de 1, retorna 1. Stub de 10, retorna 1. Stub de 10,66, retorna 1. Uma coisa interessante é que não existe só o return value, tem várias outras coisas que você pode passar. Uma outra legal é uma que chama side effect. Você passa uma lista e cada vez que você chama ele dá um resultado diferente, que também é interessante. Obrigado, viu, Eduardo? Valeu.